Olá pessoal, aqui é o Wesley Saito, criador da Educa Negócios. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como criar um slide executivo de análise do zero. E por que eu vou fazer isso? Eu vejo muita gente que consegue fazer uma análise fantástica, investe um tempão para poder resolver o problema, só que na hora que chega na apresentação não consegue transmitir bem as suas ideias. E aí todo o valor da análise vai por água abaixo. Porque é justamente nesses poucos minutos que você tem da apresentação que você consegue convencer as pessoas das suas ideias e assim ser mais valorizado dentro da empresa. Então, para que você consiga criar um slide de análise que impressione os executivos, eu vou fazer aqui um slide na prática e do zero com vocês, usando as mesmas técnicas que eu utilizava quando era consultor estratégico e analista de negócios. Mas antes de começar, eu tenho um recado bem importante e rápido para vocês. No dia 30 de março, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula no YouTube gratuita e exclusiva, onde eu ensino o método que eu utilizo para poder fazer análise de negócios e apresentar para grandes executivos. Foi graças a esse método que eu consegui me destacar dentro das empresas e assim conquistei prêmios por alto desempenho. Então eu resolvi pegar todo esse conhecimento e transmitir para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse método, dá uma olhada aqui no link da descrição, onde vocês podem se inscrever para a aula. Agora vamos voltar aqui para o assunto do vídeo. Vamos imaginar o seguinte problema para a gente conseguir criar o slide. Imagina que você está fazendo uma análise de vendas da sua empresa e você percebe que as vendas durante a pandemia não foram tão bem como eram antes. Então você quer comparar as suas vendas com a da sua principal concorrente para saber se eles também tiveram esse mesmo problema. Então o objetivo aqui é saber se o problema foi só com a gente ou se aconteceu com a concorrente também. Então, se a gente quer comparar o desempenho de vendas da empresa com a da concorrente durante a pandemia e para saber como era antes também, a gente tem que pegar o histórico de vendas dessas duas empresas. Então aqui eu peguei os dados de vendas em milhões de reais da empresa, vou chamar a nossa empresa de empresa só, e da concorrente de concorrente. Tem o histórico de vendas desde 2013 por ano até 2022. Então aqui, por exemplo, a empresa em 2013 vendeu 97 milhões de reais, em 2022 vendeu 132 milhões de reais. Então qual que é o objetivo aqui? Vamos colocar para a gente não fugir do assunto. A gente quer saber se a baixa performance das vendas da empresa na pandemia ocorreu apenas com a gente ou com a concorrente também. Como a gente está dividindo aqui dois períodos, o período de pandemia e o período antes, então vamos tentar dividir aqui nos dados para ficar mais fácil a gente visualizar isso. A pandemia ocorreu de 2020 a 2022 por enquanto, né? Que é os dados que a gente tem. Então vou pintar aqui mais cinza. E esse outro período aqui, o pré-pandemia, vou destacar com uma outra cor. Vou colocar verde. Então a gente tem aqui o período de pandemia e o período de pré-pandemia. Só que a gente tem que analisar qual que foi o comportamento das vendas dessas duas empresas. Só que a tabela, por mais que ela dê uma noção aqui de como tá evoluindo, ela não é a melhor forma de a gente conseguir visualizar esses dados. Então a gente pode colocar isso num gráfico. Como a gente está falando de uma evolução temporal de dois dados aqui, a gente pode utilizar ou um gráfico de colunas ou um gráfico de linha. Só que como a gente escolhe entre um e outro? Aqui a gente tem 10 anos que foram plotados de dados, né? De 2013 a 2022. Então, como é uma quantidade considerável aí de dados, e o nosso objetivo principal não é ver dado por dado de um período, mas é conseguir ver a tendência que as duas curvas estão se comportando, então a gente vai optar pelo gráfico de linha, que ele é mais adequado para a situação. Então, eu vou pegar aqui os dados e inserir e pegar um gráfico de linha. Então aqui, ó, deixa eu só tirar o título. Aqui em azul a gente tem a empresa
E de laranja, a gente tem a concorrente. Então aqui a gente consegue observar com mais facilidade que a empresa aqui de azul, ela começou melhor, tinha receita melhor do que a concorrente, só que ao longo do tempo ela não foi crescendo tanto. E em comparação à concorrente, ela começou com um resultado pior de vendas, só que teve um momento que ela passou a nossa empresa. Inclusive, até nesse período final, parece que ela deu uma acelerada, que é justamente esse período da pandemia, de 2020 a 2022. Então, com esses dados, o que a gente consegue responder? Aqui na pergunta, se a baixa performance das vendas da empresa na pandemia ocorreu apenas com a gente ou com a concorrente também, a gente conclui que não aconteceu com a concorrente também não, que foi só com a gente mesmo. Só que essa conclusão, ela é um pouco vazia, ela não é tão específica, porque eu não mensurei o quanto que a concorrente foi melhor do que a gente. Então, vamos tentar colocar alguns números aqui para conseguir deixar mais específico. Percebam aqui que a gente tem dois tipos de comparação. A gente quer comparar o desempenho da empresa com a da concorrente, e dentro de cada uma delas, a gente quer comparar como elas foram pré-pandemia e como elas passaram aí no pós-pandemia. Uma das maneiras de a gente ver como que elas estavam indo nesse período, se elas foram bem ou não, é medindo pela taxa de crescimento. A taxa de crescimento no pré-pandemia e na pandemia. Só que acontece, eu não posso utilizar uma taxa de crescimento que pega 6 anos e comparar com uma taxa de crescimento na pandemia que pega somente 3 anos. No caso, vai ser uma comparação desproporcional. Então, de alguma forma, eu tenho que normalizar essas duas taxas de crescimento para que eu consiga comparar como se fosse o mesmo período. Uma alternativa é, ao invés de pegar um crescimento de um período a um período grande, né, no caso aqui a pré-pandemia 6 anos, eu tentar anualizar esse valor. Então pegar como se fosse uma taxa de crescimento média anual, quanto cresce em média por ano. Na verdade não é média, né, mas tem um indicador para isso que se chama CAGR. O CAGR, em inglês, ele seria o Compound Annual Growth Rate, aqui. Que em português seria a taxa de crescimento anual composta. Seria essa taxa média. Como que eu vou calcular ele? Então, primeiro, eu vou dividir um CAGR de 2013 até 2019, que é o que seria o crescimento anual médio, e depois eu vou comparar com a taxa de crescimento de 2019, que é pré-pandemia, e como que foi nesse período de pandemia, 19 a 22. Isso para cada uma das duas empresas. Como que eu calculo isso? Eu vou pegar o valor final dividido pelo valor inicial e eu vou tirar uma raiz que vai ser igual ao número de períodos que vai dar, o salto, né? No caso eu vou saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Para tirar a raiz aqui no Excel, eu simplesmente elevo por 1 dividido pelo número da raiz, que aí no caso seria 6, né? Tudo isso menos 1. Eu tenho essa taxa anual. Vou colocar aqui tudo em porcentagem e com uma casa decimal. Então aqui o crescimento, a taxa de crescimento anualizada seria de 4,5% de 2013 a 2019. Então, o que isso significa? Que de 97 milhões para eu chegar em 126 milhões, eu cresci em média 4,5% ao ano durante 6 anos. Se eu pegar essa mesma fórmula e colocar aqui do lado, eu tenho para os valores da concorrente, que no caso foi 6,4%. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no período de pandemia. Então, o valor final dividido pelo valor inicial elevado a 1 dividido pela... no caso seria a raiz, né? Que é 1, 2, 3 anos. Então, um período de 3 anos. Menos 1. 1,6%. E eu passo aqui pro da concorrente também. Então, o que a gente consegue observar daqui? Concluir. A nossa empresa... ela tinha um crescimento de 4,5% ao ano
no pré-pandemia. Só que na pandemia, esse crescimento ele desacelerou e foi para 1,6%. Em comparação, a concorrente, ela cresceu mais que a gente nesse período, né, do pré-pandemia, 6,4%. Só que ao invés de desacelerar, que nem ocorreu com a gente, eles aceleraram, foram para 7,5% e ficaram ainda melhores do que a gente. Então, com esses dados, a gente tem a certeza de que era uma hipótese, né, que eu tinha comentado com vocês, que a concorrente deu uma pequena acelerada aqui no final. Então, de fato, isso aconteceu e a gente consegue mensurar. Foi de 6,4% para 7,5%. E a gente também consegue comparar qual que é a diferença de crescimento entre uma e outra. A gente poderia parar por aqui, mas eu vou um passo além. A gente conseguiu mensurar de forma específica para quanto que foi o crescimento de cada uma das duas empresas. Só que a gente poderia colocar quanto que foi a diferença que deu de salto do período pré-pandemia para o período pós-pandemia, ou pandemia, né, para cada uma delas. Então, quanto que foi esse salto de 6,4 para 7,5 e quanto foi essa redução de 4,5 para 1,6? Como a gente está falando aqui de diferenças de porcentagem, então eu vou utilizar a diferença em pontos percentuais, que seria basicamente, eu vou pegar isso menos esse valor aqui, 4,5%. Então, teve uma diferença de 3 pontos percentuais para essa empresa e um aumento de 1 ponto percentual para essa outra. Vou colocar aqui até mais uma casa decimal para deixar mais específico. Então, teve uma redução aqui, né? Menos. Aqui está em porcentagem, mas na verdade são pontos percentuais. Então, deixa eu colocar aqui. Então, seria diferença em pontos percentuais, pandemia versus pré. Então aqui a gente consegue agora mensurar de forma específica que a empresa, entre o pré e a pandemia, teve uma redução de menos 2,9 pontos percentuais e a concorrente teve um aumento de 1,2 pontos percentuais. Com isso, a gente consegue comparar de forma específica quanto que cresceu a nossa empresa com a concorrente, que são esses dois valores aqui, na pandemia, e também quanto que foi o salto que cada uma teve no período pré-pandemia para o período de pandemia, que são esses dois valores aqui. Então agora que a gente tem as nossas conclusões, a gente pode criar um slide. Mas antes de começar a criar o slide, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, se você não é inscrito, para continuar recebendo conteúdos como esse. Então vamos lá. Aqui a gente tem um slide em branco. Aqui eu deixo uma forma padrão em que eu coloco uma caixa de texto aqui em cima, onde vai o título do slide. Aqui embaixo vai o título de ação, com a mensagem principal do slide. E aqui embaixo eu coloco uma caixa também para colocar a fonte de dados. Mas se você não tiver aqui no seu slide, você pode simplesmente pegar o inserir, escolher a caixa de texto, ir lá e pegar uma caixa de texto. E pronto, aí configura aqui a letra e a formatação. Mas como eu já tenho aqui, eu vou utilizar essas caixas mesmo. Então, qual que seria o título do slide? Ele faria parte de uma apresentação, né? Então, eu poderia simplesmente colocar... Vamos colocar análise de vendas. Que ele faz parte de uma apresentação maior. Agora, qual que é o título de ação? Que é que vai aqui embaixo. Qual que é o objetivo desse título de ação? É com uma frase eu conseguir transmitir a mensagem principal do slide. Principalmente quando executivos e gerentes estão lendo uma apresentação, eles olham para esse título porque eles já conseguem captar qual que é a mensagem principal e não precisam perder muito tempo. E aí eles já conseguem ir direcionado nos dados para saber quais os dados que eles precisam procurar para conseguir suportar os pontos que você tá comunicando. Como que a gente resume em uma frase as conclusões que a gente teve? Lembra que o objetivo desse slide era responder essa pergunta, né? Se a baixa performance das vendas da empresa na pandemia ocorreu apenas com a gente ou com a concorrente também. Então, como que a gente conclui isso? A gente poderia colocar aqui, né? Eu vou rascunhar aqui primeiro e depois passo lá para o PowerPoint. Então, enquanto empresa sofreu uma desaceleração das vendas na pandemia,
a concorrente acelerou. Só que lembra que a gente conseguiu pegar alguns dados para deixar mais específico? Então, como que a gente deixa essa mensagem mais específica? Então, enquanto a empresa sofreu uma desaceleração das vendas da pandemia para CAGR 1,6%, que é esse valor aqui. No caso, eu poderia colocar CAGR 19,22, mas como eu coloquei na pandemia, então fica implícito que é desse valor aqui. A concorrente acelerou para CAGR, que é o crescimento, 7,5%. Aqui eu coloquei um indicador que especifica a comparação entre a empresa e a concorrente durante a pandemia. Mas eu também posso colocar esse indicador aqui de diferença entre pandemia e pré de cada uma delas. Então eu posso colocar aqui, ó. Ela sofreu uma desaceleração das vendas da pandemia para CAGR, que é o crescimento de 1,6%. E qual foi essa desaceleração? De menos 2,9 pontos percentuais. A concorrente acelerou para mais 1,2 pontos percentuais. Pronto, agora a nossa mensagem está bem mais específica. Eu vou passar isso lá para o slide. Então veja só. Enquanto a empresa sofreu uma desaceleração das vendas da pandemia para CAGR 1,6%, foi uma redução de menos 2,9 pontos percentuais, a concorrente acelerou para CAGR 7,5%, que é um aumento de 1,2 pontos percentuais versus o pré-pandemia. Aqui eu não estou especificando o período, mas aqui no slide, no gráfico que eu vou colocar, eu vou dar mais especificação e detalhes dessa mensagem. Então, tudo que aparecer aqui embaixo tem que suportar essa mensagem que eu estou passando aqui. E para conseguir suportar esses argumentos, entre a tabela e o gráfico, eu vou utilizar o gráfico, que ele é muito mais visual. Então, eu copiei aqui o gráfico, só que agora eu vou ajustar ele, porque desse jeito não dá para entender muito bem as mensagens. Primeiro eu vou aumentar a letra aqui, porque está muito pequeno. Vou colocar na letra 14, colocar em negrito, e aqui embaixo a mesma coisa. Vou aumentar para 14 e colocar em negrito. Aqui no caso ele colocou as duas linhas de gráfico em azul, porque a minha formatação dessa apresentação, a paleta de cores dela é em azul. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é essa aqui, que é como eu configurei esse slide. Mas vamos mudar então a cor de cada uma delas para a gente diferenciar. A empresa eu vou deixar em azul claro. E a concorrente eu vou deixar com uma cor mais neutra, que seria um cinza meio preto. Vou aumentar também o tamanho aqui dessas letras. Vou colocar em negrito. Eu tenho uma opção aqui de colocar os rótulos de dados em cada um desses pontos. Então, colocar os números, né, quanto cada um representa nos pontos. Mas, como aqui a gente tem muitos pontos e não tem nenhum valor específico que a gente tá olhando, a gente quer mais olhar a tendência ali no longo prazo e nos dois períodos. Então, ao invés de colocar os rótulos de dados em cada um desses pontos, eu vou deixar aqui mesmo esses da esquerda, que a gente só tem que ter uma noção. E aí, por isso, eu vou deixar essas linhas aqui de suporte, essas linhas de grade aqui atrás, para a gente conseguir ter uma noção de como que está mais ou menos o valor de cada um dessas linhas. Agora, lembra que a gente dividiu a nossa análise em dois períodos, um período pré-pandemia e pós-pandemia. Então, eu vou tentar deixar isso daqui explícito nesse slide para conseguir ficar mais fácil de a gente entender. Para isso, eu vou aqui em inserir e vou pegar uma forma, um quadrado. Vou pintar essa parte aqui de um vermelho clarinho. Pintei aqui meio de rosa, vermelho, que é um período como se fosse crítico, né, que seria a pandemia. Aqui ele está com um contorno de preto, eu vou tirar esse contorno, vou deixar sem contorno, e eu vou jogar isso daqui para trás. Então aqui a gente consegue pegar justamente o período da pandemia, que foi 2020
a 2022. Só que como essa cor tá muito forte, eu vou colocar... Vou mudar aqui em formatar forma. Aqui nesse baldinho em preenchimento, eu vou aumentar a transparência dela. Então vou deixar aqui uma coisa mais suave. Talvez uns 70%. Aqui ficou uma coisa mais leve. E agora o período pré-pandemia eu vou colocar outra cor. Então vou pegar... Vou até aproveitar essa forma. Vou dar um Ctrl D. Que seria o Ctrl C e Ctrl V. E eu vou pegar aqui essa forma e estender aqui. Desde o período pré-pandemia. Eu vou pintar de outra cor. Vou colocar esse verde claro aqui. Vou alinhar essas duas caixas aqui. Então eu cliquei nos dois, segurando o Shift. Aí eu vou aqui em organizar. Alinhar. E alinhar a parte superior. Que alinho a parte superior dos dois, então eles estão alinhados aqui. Para ficar claro, eu vou deixar explícito que aqui é pré-pandemia e pandemia. Vou colocar uma caixa de texto. Pré-pandemia. Vou deixar aqui alinhado no meio. Deixar em negrito. E aumentar aqui para 14. E dei um Ctrl D. Vou jogar aqui em pandemia. Vou deixar os dois alinhados também. Bom, então aqui eu já tenho os dois períodos. E fica bem mais visível com essa diferença de cores. Pra gente ver qual que é o período pré-pandemia e pandemia. Eu achei essas cores um pouco fortes ainda. Então eu vou selecionar as duas e vou aumentar um pouco mais a transparência. Talvez uns 80%. Ficou um pouco mais suave. Outra coisa que eu poderia fazer, além de se eu não quisesse colocar duas cores, eu poderia simplesmente passar um traço aqui. Às vezes deixar um traço pontilhado e colocar esses dois nomes, pré-pandemia e pandemia. Agora a gente precisa explicitar esses valores de crescimento. Então vou colocar aqui em caixas de texto mesmo, nessas duas regiões do gráfico. Pronto, vou puxar aqui para baixo, que aqui tem mais espaço. Porque aqui, na hora que eu for colocar da pandemia, aqui tem mais espaço aqui, então fica melhor. Então vou dar um Ctrl D, que é o Ctrl C e Ctrl V, só que com uma clicada só. Tá alinhado aqui os dois. Aqui o CAGR é de 19 até 22. Para a empresa foi de 1,6% e para a concorrente 7,5%. E pronto, a gente tem as principais informações aqui. Só que ainda falta colocar esse dado, né, da diferença de pontos percentuais. Onde que a gente pode colocar? Vou colocar do lado do gráfico. Então vou puxar ele aqui, tudo. Vou colocar a informação aqui do lado. Aqui eu coloquei então o texto, falando da diferença do CAGR da pandemia versus pré. A empresa menos 2,9 pontos percentuais. E a concorrente mais 1,2 pontos percentuais. Vou colocar só uma seta aqui para ficar mais visual. Peguei um triângulo mesmo. Vou deixar esse triângulo mais suave. Vou tirar o contorno. Preencher com uma cor clarinha aqui. Pronto. E agora, por último, falta o título do gráfico, para a gente saber do que se trata tudo isso. Coloquei como título Vendas Empresa versus Concorrente, aí um traço pré e pandemia para especificar. Agora eu preciso colocar as unidades. Isso daqui está em milhões de reais. Aqui eu também diminui um pouco da letra, do em milhões de reais, e coloquei em itálico, para diferenciar. Aqui embaixo falta colocar a fonte. Então, qual que é a fonte desses dados, né? Para a gente conseguir dar credibilidade para nossa análise, para mostrar de onde que a gente pegou esses dados. O das vendas da empresa, eu vou colocar, por exemplo, que foi do relatório de vendas da empresa. E do concorrente, eu vou colocar que foi do relatório de vendas concorrente, que eu puxei na internet. Website. Para dar até um detalhe visual aqui no final, eu poderia, como a empresa ela é de azul,
e a concorrente é dessa cor, eu posso pintar esses valores também dessas cores. Aí fica mais fácil de visualizar. Pronto. Agora essas informações elas estão com a mesma cor da legenda e fica mais fácil de bater o olho e saber do que se trata. Então pronto. É assim que ficou o nosso slide. Pode ser que dê para melhorar o design dele? Sempre dá para melhorar, né? Mas ele tá bem funcional e fácil de pegar as informações. Aqui em cima eu tenho o assunto, que é o análise de vendas. Logo embaixo eu tenho a mensagem principal que eu quero passar com esse slide. Então, enquanto a empresa sofreu uma desaceleração das vendas na pandemia para a CAGR 1,6%, que foi uma redução de menos 2,9 pontos percentuais, a concorrente acelerou para um crescimento de 7,5%, que é mais 1,2 pontos percentuais. Aí a pessoa que lê aqui, ela consegue captar essas informações. Por quê? Porque ela vê que ele sofreu uma desaceleração, então ela vê que a empresa estava em 4,5% do CAGR e foi para 1,6%, e aqui a gente consegue ver no gráfico isso, não exatamente, mas consegue ver a tendência. E a concorrente, ela acelerou para 7,5%. Então ela foi de 7,5% e estava em 6,4%. E aqui também no gráfico a gente consegue ver essa informação. A gente vê que foi entre a pré-pandemia e a pandemia. Acho que até ficou torto aqui, mas vou melhorar. Pronto. Foi entre a pré-pandemia e a pandemia. E aqui a gente tem essa diferença do CAGR com... que eu deixei mais específico, né? Menos 2,9 em um e mais 1,2 pontos percentuais no outro. E aqui a gente tem o título do gráfico, do que se trata todas as informações, período, né, pré-pandemia e pandemia, e a fonte para dar credibilidade de onde que a gente está pegando tudo isso daí. Então esse seria um slide bem visual e direto ao ponto com as mensagens que a gente quer passar. Poderia até, inclusive, destacar, colocar um círculo nessas informações que a gente citou aqui em cima, para a pessoa já bater o olho e saber do que a gente está falando, desse 1,6 e 7,5, que aparece aqui em cima, e desse 2,9 e 1,2 pontos. Mas como eu acho que esse gráfico já está bem direto ao ponto, tem poucas informações, né, não tem muita coisa para poluir, então acho que para esse não tem tanta necessidade, mas é um opcional. Então me fala aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você faria de uma maneira diferente, né? Existem várias maneiras de você fazer. E só lembrando de novo que no dia 30 de março, às 8 horas da noite, eu vou dar aquela aula gratuita falando sobre o método que eu utilizo para análise de negócios e para apresentação. Então vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.